Minha mãe disse que as passagens custavam $1.200 cada. Se você não puder pagar, fique. Eu só assenti. Mas logo depois, recebi um alerta: meu cartão de crédito havia sido usado para comprar 4 passagens de classe executiva e nenhuma era para mim. Abri o aplicativo, vi os nomes: Caleb B., Derek B., Sandra M., mamãe, William M., papai. Nada de Alex M. Nada de mim. Toquei em contestar tudo e bloqueei a conta na hora. No check-in, minha irmã me mandou mensagem: por que nada foi pago? Eu apenas respondi: o que você disse mesmo? Fiquei. E fiquei mesmo. Mas não da forma como eles pensavam. Reservei minha própria viagem, só minha, para um lugar tranquilo, quente, sem família, sem cobranças, sem culpa. No dia seguinte, meu pai apareceu no meu apartamento. Bateu na porta como se fosse dono do lugar. Eu não abri. Porque aquilo, as passagens, foi só a última gota. Era só o topo da montanha de anos de abusos financeiros e promessas quebradas. Começou quando eu tinha 22 anos, e a Kayla pegou meu cartão emprestado para comprar um vestido de noivado de $600. É só uma emergência temporária, ela disse. Você nem vai notar, já que nem liga para se arrumar. Prometeu pagar no fim do mês. Nunca pagou. Depois, papai me pediu para ser fiadora de um empréstimo para reformar a cozinha. Nem é pra gente. É para valorizar o imóvel. Um dia você herda. Soiler, refinanciaram a casa 2 vezes para cobrir o segundo fracasso empresarial do Derek. Enquanto isso, eu trabalhava mais de 50 horas por semana. Mal respirava. Mesmo assim, virei o caixa eletrônico da família. A confiável. A enfermeira com emprego estável. A solteira sem filhos, que podia ajudar porque família é para isso. Mas nunca foi recíproco. No inverno passado, peguei pneumonia de tanto trabalhar durante a temporada de gripe. Pedi para mamãe trazer uma sopa. Ela disse: não dá, querida. A gente tá cansado. Prometi a Kayla que cuidaria das crianças enquanto ela fazia as unhas. Você entende? Eu sempre entendi. Sempre estive disponível. Quando Derek bateu o meu carro, aquele que eu tinha emprestado para ele porque o dele estava na oficina, meu seguro dobrou. Ele nem pediu desculpas. Só deu de ombros e disse: ué, para isso que serve o seguro, né? Eles foram me drenando aos poucos, como uma torneira pingando. Tão devagar que eu nem percebi, como se estivessem fervendo um sapo. E eu era o sapo. Até a semana antes da viagem ao Havaí. Aí sim, foi o estupim. Eu tinha acabado de sair de um plantão noturno quando recebi uma mensagem da Kayla: você pode adiantar seu pagamento? Mamãe quer reservar os hotéis e estamos com pouco dinheiro. Eu respondi: que pagamento? Eu nem fui convidada. Ela mandou um gif de dançarinas de hula com emojis de ilha deserta, flor de hibisco, mulher dançando. Família, né? Liguei para mamãe, tentando manter um tom neutro. A Kayla disse que você precisa de ajuda com os hotéis? Ela riu e disse: ah, querida, não se preocupa com isso. Já está tudo reservado. Só faltava um ajuste para fazermos upgrade para a classe executiva. Você sabe como os joelhos do Derek são ruins. Espere aí. Estavam me pedindo dinheiro para melhorar uma viagem da qual eu nem fazia parte? Silêncio. Então o tom dela mudou. Olha, Alex, se você quisesse ir, era só ter falado. Mas os voos custam $1.200. Se você não pode pagar, talvez seja melhor não ir. Sem ressentimentos, tá? Ela disse isso como se eu fosse um peso morto. Como se minha simples existência fosse um obstáculo no itinerário 5 estrelas deles. Eu não discuti. Apenas desliguei. Quietamente. Fria. Entorpecida. E então chegou a notificação: meu cartão de crédito tinha sido usado para comprar 4 passagens de classe executiva. Foi ali que a dormência passou. Todos os sacrifícios. Todas as vezes que abri mão das minhas férias, pulei jantares, dobrei plantões. Pra quê? Pra que eles curtissem o melhor da vida enquanto eu racionava meus remédios e comia miojo 3 noites por semana.
Naquela noite, sentei à mesa e encarei minha planilha de finanças, $327 na conta. 14.200 em dívidas estudantis. Meu carro com 6 anos e 191 mil quilômetros rodados. Eu não tirava férias desde a faculdade. Enquanto isso, Derek estava brindando com champanhe na primeira classe, no meu nome. E ainda tive que ler a mensagem da Kayla, direto da fila de embarque, porque nada foi pago. A máscara caiu. Era isso que eles eram. Sempre foram. Eu não era parte da família, eu era o banco. Respondi só, o que você disse? Eu fiquei. Mas fiquei de verdade. Fiz algo que nunca pensei que teria coragem. Abri um site de viagens e reservei minha própria escapada. Nada luxuoso, mas era meu. Só meu. Sem cobrança, sem drama, sem culpa. Na manhã seguinte, meu pai apareceu na porta como se estivesse numa cena de suspense da Netflix. Camisa havaiana, óculos escuros pendurados no colarinho, parado ali com uma expressão entre perplexidade, raiva e direito. Ele bateu. Eu não me mexi. Bateu de novo, mais forte. Alex, abre a porta. Precisamos conversar. Eu não abri. Ele ficou ali 7 minutos. Eu cronometrei. Depois foi embora. Naquela noite, recebi uma mensagem de voz da minha mãe. Você realmente magoou seu pai hoje. Ele voltou mais cedo só para falar com você. Depois de tudo que fizemos por você. Por mim? Eu salvei a mensagem. Não era por memórias. Era por provas. Eu já estava cansado de fazer gaslighting em mim mesmo. No dia seguinte, Kayla tentou me ligar 5 vezes. Depois mandou essa pérola. Cresça. Você não pode punir a família inteira por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Eles me usaram, me roubaram, debocharam de mim. E agora que eu disse não, eu era o vilão da história. Mas eu não estava mais com raiva. Eu estava esgotado. Eles achavam que meu silêncio era rendição. Que se batessem na mesma tecla forte o suficiente, por tempo suficiente, eu acabaria cedendo como sempre. Mas algo em mim tinha mudado. No dia seguinte, meu pai voltou. Dessa vez, trouxe minha mãe junto. Mesmo lugar, mesmo corredor do condomínio, mesma cara de manipulação cansada. Eu não abri a porta. À noite, Kayla começou a me bombardear de mensagens. Você está sendo totalmente injusto. Precisávamos do upgrade. Os joelhos do Derek incham quando ele viaja na econômica. Você tem noção do que fez? Nem conseguimos fazer o check-in. Tivemos que fazer do grade e pagar do nosso bolso. Você sabe o quão vergonhoso foi isso? Família tem que estar presente uns para os outros. Família. A palavra mágica. Digitei. Apaguei. Digitei de novo. E então mandei. Você quer dizer como quando paguei seu aluguel por 8 meses e você nunca me pagou de volta? Silêncio. Depois veio uma enxurrada de chamadas da minha mãe todas ignoradas. Logo em seguida, uma mensagem do meu pai. Você precisa crescer e parar de se fazer de vítima. Não tivemos escolha. Não sabíamos que o cartão seria recusado. Era para você ajudar. Você sempre faz isso. Fiquei olhando para aquela última linha por um bom tempo. Era para você ajudar. Como se eu fosse um funcionário da família e não aparecesse no plantão. Como se minha recusa fosse quebra de contrato. Eu não respondi. Mas também não encerrei por ali. Porque eu sabia eles achavam que era só mais uma fase, uma birra, que logo eu ia superar. Só que desta vez foi diferente. Desta vez, eu estava com raiva. Não só emocionalmente machucado, mas exausto. Financeiramente, fisicamente, logisticamente. Anos sustentando, sozinho, um sistema onde eu era o doador invisível. Então fiz o impensável. Sentei e escrevi uma fatura. Vestido de noivado da Kayla, $600, nunca devolvido. Empréstimo de desemprego para Kayla e Derek, $2.500. Franquia médica, ressonância do papai $800.
Compras para a casa dos meus pais, $420. Transferência esquecida da mamãe no Venmo, $1.200. 4 passagens de classe executiva para o Havaí, compradas sem meu consentimento, $4.800. Juros e taxas de atraso causadas por essas compras, $150. Saldo total, $7.870. Enviei por e-mail no grupo da família. Assunto: solicitação de reembolso por cobranças não autorizadas e suporte anterior. Corpo do e-mail. De acordo com a crença de que família deve estar presente uns para os outros, segue anexo o detalhamento do suporte financeiro que forneci nos últimos 24 meses. A partir de 1º de julho, não estarei mais subsidiando despesas familiares. Reembolso integral é esperado em até 30 dias úteis. Após esse prazo, farei denúncias formais ao meu provedor de crédito quanto ao uso não autorizado dos meus dados bancários. Nenhuma outra interação financeira será permitida daqui em diante. O grupo explodiu. Kayla, você tá falando sério? Que tipo de pessoa manda fatura para a própria família? Mamãe, isso é cruel e desnecessário, Alex. Você está piorando tudo. Papai, te criamos melhor do que isso. Essa última frase foi o estopim. Porque a verdade é: eles não me criaram. Fui eu quem me criei entre turnos extras, dívidas acumuladas e servindo como rede de segurança para a irresponsabilidade dos outros. Respondi com os fatos: você não me criou. Disse que estava exausto do desequilíbrio na nossa relação e que tinha permitido isso por muito tempo. Mas não mais. Bloqueei Kayla. Deixei papai e mamãe desbloqueados por pura curiosidade. Queria ver até onde iria a ilusão. Descobri que ia bem fundo. Na noite seguinte, lá estavam eles de novo. Olhei pelo olho mágico. Papai parecia rígido. Mamãe segurava papéis, provavelmente recibos, desculpas, justificativas. Abri a porta. Você precisa falar com a gente, disse ela com a voz trêmula. Não, eu não preciso, respondi, com calma. Papai se adiantou. Congelar o crédito, mandar fatura. Isso é rancoroso, Alex. Somos sua família. E vocês usaram meu nome e meu cartão para comprar passagens aéreas, rebati. Não achamos que fosse um problema, chorou mamãe. Você sempre ajuda. Porque vocês me treinaram assim, interrompi. Desde os 22 anos vocês me tratam como um caixa eletrônico ambulante. Ajudei porque me ensinaram que dizer não aos homens da família era ser ingrato. Mas eu cansei de ser o filho bom. Não fale assim com sua mãe, rosnou papai. E não fale comigo como se eu tivesse alguma dívida com vocês, respondi firme. Trabalhei dobrado enquanto Kayla e Derek tomavam mimosa no LAX com o meu dinheiro. Paguei conta de hospital enquanto vocês me chamavam de egoísta pelas costas. Ele deu mais um passo. Você acha que isso te faz forte? Virar as costas para sua família? Não, respondi. Mas me liberta. E então fechei a porta. Não com raiva. Apenas firme. Deliberado. Definitivo. Eles não bateram mais. Mais tarde naquela noite, chegou uma mensagem de voz da minha mãe. A voz estava calma. Derrotada. Eu não sei mais quem você é. E pela primeira vez na vida, sorri ouvindo essas palavras. Porque, de fato, eu não era mais aquela pessoa que eles estavam acostumados a pisotear. Depois que fechei a porta, o silêncio que se seguiu não foi calmo. Foi cirúrgico. Preciso. Incontestável. Nada de novas batidas. Nada de áudios carregados de culpa. Apenas um vácuo onde antes existia o controle deles. 2 dias. Silêncio total. E eu, por um momento, quase acreditei que essa indiferença seria para sempre. Então veio o pânico. Começou com um e-mail do meu banco. Alguém tentou usar meu cartão de crédito congelado para alugar um carro em Maui. Claro que foi o Derek. Liguei para o setor de fraudes. Eles confirmaram, a tentativa batia com os dados dele. Deseja prestar queixa? Ainda não. Mas pedi que registrassem tudo e me enviassem o relatório. Assunto do e-mail:
evidência caso piore. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Estamos perdidos. Você vai mesmo abandonar sua família depois de tudo que fizemos por você? Kayla. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. O que realmente fizeram por mim além de tirar tudo o que podiam? Não respondi. Apenas tirei um print e arquivei. Na nova pasta que criei. Padrões familiares que eu não vou repetir. Alguns dias se passaram. Então algo realmente estranho aconteceu. Recebi uma mensagem da Marissa pelo Facebook. Sim, a Marissa é ex-esposa do Derek. A gente não se falava há anos. A última notícia que tive foi que ela tinha se mudado para o outro lado do país depois do divórcio e recomeçado a vida do zero. Ela sempre foi inteligente demais para ele. Advogada, determinada, prática e com tolerância zero para besteiras. A mensagem dela era simples. Oi, Alex. Desculpa aparecer assim do nada, mas acho que a gente devia conversar. Respondi direto, é sobre o Derek? Ela mandou um joinha e, em seguida, um arquivo em PDF. Hesitei por um segundo, depois abri. E ali estavam, capturas de tela, transferências bancárias, extratos. Um verdadeiro rastro. Derek estava desviando dinheiro de uma conta conjunta da família a uma conta de emergência que os pais dele haviam deixado sob responsabilidade dele. Ele estava apostando de novo. Criptomoedas, dessa vez. Alto risco. Baixo juízo. E piorou. Entre as capturas, havia e-mails. Um da minha mãe, implorando para Marissa não contar nada. Outro do meu pai. Vamos resolver isso. Alex não precisa saber. Eles sabiam. Todos sabiam. E esconderam de mim porque tinham medo que eu os cortasse antes que realmente o fizesse. As passagens de avião foram só o começo. A ponta do iceberg. Eles estavam me drenando financeiramente para encobrir o caos financeiro que o Derek vinha causando. Liguei para Marissa na hora. Ela atendeu no segundo toque. Eu não tinha certeza se você ia querer conversar, disse ela. Mas eu não conseguia mais ficar vendo de fora. Eu sei como eles sempre te trataram. Perguntei por que ela estava mandando aquilo agora. Ela fez uma pausa. Porque você finalmente está fazendo o que eu devia ter feito anos atrás, indo embora. E achei que você merecia saber a verdade. Naquela noite, imprimi cada página. Cada transferência. Cada mensagem. Grampeei tudo, levei até minha mesa e, pela primeira vez em anos, dormi com a janela aberta. Sentindo a brisa. Sem peso no peito. Sem ansiedade. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era meu pai. A voz dele estava baixa. Não brava. Mas tensa. Alex, eu não sei o que dizer. Sua mãe está doente de estresse. Kayla não consegue comer. Derek, ele não está bem. A gente cometeu erros, claro. Mas você deixou claro o seu ponto. Tô te pedindo de homem para homem. Podemos conversar? Digitei apenas uma frase e respondi. Você não tem direito à graça que nunca conquistou. Naquela semana, reenviei a fatura. Dessa vez com os arquivos da Marissa anexados. E por segurança, adicionei a tia Linda em cópia. Só por diversão. Mandei também uma versão editada para o RH do empregador do meu pai anonimamente. Alguns dias depois, recebi um alerta. O nome do meu pai não estava mais no site da empresa. Não comemorei. Não fiquei com raiva. Só me senti distante. Enquanto isso, minha vida começou a florescer. Me matriculei na terapia presencial mesmo. Fiz caminhadas longas. Comprei uma bicicleta. Passei a cozinhar algo novo todo fim de semana. E comecei a sair com uma mulher que conheci no refeitório do Hospital Leia. De fala doce, curiosa. Sem a menor ideia de quem era minha família. E eu contei tudo. Sobre eles, sobre mim. Sobre essa versão nova que eu estava finalmente construindo sem eles.
Uma tarde, Leia e eu estávamos no sofá olhando trilhas de caminhada. Ela apontou para uma na tela e sorriu. Quer ir no próximo fim de semana? E, pela primeira vez em muitos anos, eu não precisei conferir meu saldo bancário. Só disse: quero. Semanas depois, chegou uma última carta. Escrita à mão. Sem remetente. Mas eu reconheci a letra, Kayla. 5 páginas. Uma mistura de manipulação disfarçada de pedido de desculpas. Todos cometemos erros. Você foi longe demais. Mamãe chora todos os dias. Você virou as costas para o sangue. No final, ela escreveu: somos uma família. Nada muda isso. E foi aí que percebi ela estava certa. Somos uma família. E é exatamente isso que torna tudo ainda pior. Porque não foram estranhos que me traíram. Foram as pessoas que mais me conheciam, e mesmo assim fizeram o que fizeram. Dobrei a carta, coloquei-a sobre o dossiê da Marissa e tranquei os dois juntos numa gaveta. Na véspera do meu aniversário, recebi um cartão pelo correio. Simples. Sem assinatura. Só 3 palavras: eu te vejo. Era da Marissa. E naquele momento, eu sorri. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém finalmente me enxergava de verdade. Já se passaram 6 meses desde que bati a porta para o meu passado. 6 meses desde que parei de pedir desculpas por dizer não. 6 meses desde que olhei no espelho e, pela primeira vez, não vi uma carteira ambulante e vi um homem inteiro. Livre. Antes, eu achava que encerramento significava vê-los vindo até mim, de cabeça baixa, olhos marejados, arrependidos, implorando perdão. Mas percebi, encerramento não era responsabilidade deles. Era minha. 3 semanas atrás, encontrei minha mãe. Por acaso. Eu estava pegando meu expresso matinal num café tranquilo do centro. Ainda meio sonolento, moletom com capuz, fones de ouvido, então ouvi a voz dela. Alex. Olhei para cima. Lá estava ela. Menor do que eu lembrava não só fisicamente, mas em presença. Como se o tempo a tivesse diminuído. Sorriu como se nada tivesse acontecido. Como se não tivéssemos travado uma guerra silenciosa de contas e mágoas. Podemos sentar? Sentamos. Ela falou primeiro. Um monólogo vago, nostálgico. Nenhum pedido real de desculpas. Só memórias seletivas e justificativas. A gente só estava tentando se reerguer. Não percebemos o quanto você carregava. Talvez tivéssemos feito diferente. Mas não houve menção ao desvio de dinheiro. Nenhuma palavra sobre Derek tentando usar meu crédito de novo. Nada sobre Kayla. Só um ensaio emocional onde eu devia interpretar o filho que perdoa. Mas eu já tinha abandonado esse papel. E então veio a pergunta inevitável. Você nos odeia agora? Sem hesitar, respondi. Não. Mas eu não devo mais nada a vocês. Ela piscou, surpresa. Mas somos uma família. Isso não é argumento. É uma desculpa. Ela então puxou um envelope da bolsa e me entregou. Levantou-se e disse que esperava que eu voltasse um dia. Respondi com calma. Eu já voltei, só para dizer que não vou voltar. Quando ela saiu, abri o envelope. Um cheque. $7.870. Sem bilhete, sem desculpas. Só silêncio com cifrão. Não o depositei. Pelo menos, não de imediato. Prendi o cheque na parede, acima da minha mesa, ao lado de uma citação que mudou minha vida. Você não precisa se incendiar para manter os outros aquecidos. Kayla nunca mais me procurou diretamente. Mas Marissa sim. Depois de me mostrar as provas das mentiras financeiras do Derek, ela mandou o mesmo pacote para um advogado do Estado, no setor de fraudes familiares. Agora, Derek está sendo investigado por fraude eletrônica e apropriação indébita. Por quê, adivinha? Ele não usou só o meu cartão. Roubou também do fundo de aposentadoria dos nossos pais. As mesmas pessoas que sempre diziam. Ele só está passando por uma fase difícil.
Poético, né? Quando perguntei a Marissa por que ela fez isso, ela disse: porque você merece apoio. E eu não conseguia dormir sabendo que eles ainda estavam te explorando. Ela deixou de ser só a ex do Derek. Virou uma bomba relógio com provas em PDF. Meu pai perdeu o emprego. Discretamente. Ouvi dizer que o RH começou a investigar depois que um certo pacote anônimo chegou ao escritório. Ele tentou me ligar mais uma vez. Caiu na caixa postal. A mensagem foi curta. Você já fez seu ponto, Alex. Você envergonhou todos nós. Mas família não é uma transação. Você vai se arrepender disso, eles disseram. Eu não respondi. Porque aqui vai a verdade. Família é, sim, uma transação quando sempre foi unilateral. Leia e eu permanecemos firmes. Ela estava ao meu lado quando contei tudo. O bom, o ruim, os extratos bancários. Ela não se assustou. Só segurou minha mão e disse: tenho orgulho de você por não deixar isso te endurecer. Ela é a primeira pessoa na minha vida que nunca me fez conquistar o amor dela com sacrifício. Estamos planejando nos mudar juntos neste outono. Para um lugar novo, maior, com mais luz. E não, eu não pedi dinheiro para ninguém. Quanto ao cheque? Descontei e doei cada centavo para um fundo de bolsas de estudo destinado a jovens enfermeiros que sustentam suas famílias enquanto estudam. Porque alguém, em algum lugar, está vivendo exatamente o que eu vivi 5 anos atrás. Se matando de trabalhar enquanto a família finge que isso é normal. Quero que saibam, não é. E quero que saibam, eles não estão sozinhos. E onde isso me deixa? Mais forte. Mais calmo. Mais sábio. Ainda filho. Ainda irmão. Mas não mais a boia de salvação deles. Não carrego mais o peso que era deles. Carrego os meus limites. Carrego minha paz. E carrego a lembrança do dia em que finalmente disse: eu não sou mais sua rede de segurança. Eu sou uma pessoa inteira. Eles não entenderam. Mas eu me amo por isso. Então, aqui está o que eu deixo para trás. A culpa. O medo. O mito de que ser o bom é ser aquele que sangra pelos outros. E aqui está o que eu levo comigo. Minha vida. Não é perfeita. Mas é minha. E desta vez, não vou compartilhá-la com ninguém que não me trate como alguém que importa. Eu costumava ser quem eles usavam como apoio. Hoje, estou em pé. Sozinho. E a porta que fechei naquele dia continua fechada. A diferença? Agora a chave está no meu bolso. E vai continuar lá.